É evidente a constatação de que as pessoas diferem grandemente em termos de conhecimento que possuem, principalmente em termos de conhecimentos específicos, e também capacidade de escolher as corretas estratégias para alcançar objetivos e, consequentemente, o sucesso que elas alcançam. Mas e sobre a capacidade de ter consciência sobre os limites do próprio conhecimento e das habilidades e das capacidades? Será que também existem grandes diferenças individuais nessa área? É sobre isso que se refere o efeito Dunning-Kruger. Os pesquisadores Justin Kruger e David Dunning, da Universidade de Cornell, realizaram um estudo sobre o porquê de algumas pessoas com baixas habilidades em dada área não terem consciência dessa falta de habilidade. Charles Darwin já havia percebido algo relacionado a isso quando escreveu que a ignorância frequentemente leva mais à confiança do que o conhecimento. Em domínios sociais e intelectuais, as pessoas tendem a ter visões excessivamente favoráveis de suas habilidades. É o que se chama de efeito acima da média, em que a pessoa média tende a achar que está acima da média. Estudos com estudantes, com gerentes de negócio e jogadores de futebol americano demonstraram a existência de tal efeito. Equivale a dizer que muitas pessoas tendem a possuir uma autoavaliação inflada. Numa direção semelhante, diversos estudos mostram que novatos têm menor capacidade de avaliar a dificuldade das suas atividades em relação aos veteranos. Por exemplo, novatos em jogar xadrez podem ter dificuldade em avaliar a complexidade de certas jogadas. Novatos em tênis têm dificuldade em avaliar a complexidade envolvida para rebater determinadas bolas. E novatos no estudo de física tendem a ter dificuldade em avaliar o grau de complexidade de certos problemas. Outros estudos de psicologia mostram que garotos com incompetência em habilidades sociais não percebem isso. Estudantes medíocres são menos acurados em avaliar a sua performance no curso. E alunos que vão mal em testes têm menos capacidade de predizer quais testes eles erraram ou acertaram numa prova do que aqueles estudantes que vão bem na mesma prova. Mas por que ocorre essa distorção? Em algumas pessoas falta a capacidade para perceber as próprias falhas, uma capacidade que psicólogos cognitivistas chamam de metacognição ou metacompreensão ou ainda automonitoramento. Autores sugerem que aquela superestimação mencionada ocorre, em parte, porque a própria falta de habilidades tira dessas pessoas a sua capacidade metacognitiva para perceber essa falta. Então, as habilidades que dão competência em um domínio frequentemente são as mesmas habilidades necessárias para avaliar a competência naquele domínio. Pode ser a própria competência ou a dos outros. Por exemplo, as habilidades para escrever um texto gramaticalmente correto são as mesmas habilidades necessárias para reconhecer se há ou não erros em um texto. Então, quando a pessoa falha em reconhecer que o seu desempenho foi ruim, ela é levada a pensar que desempenhou bem. Outro exemplo: pessoas que não sabem como se dá um estudo feito em centros de pesquisa acham que as suas leituras de blogs, os vídeos amadores que assiste e as mensagens que chegam pelas redes sociais são suficientes para colocá-las em pé de igualdade com os especialistas, inclusive para desafiá-los.
como o nosso intuito não é apenas apontar erros nos outros, mas reconhecê-los também em nós mesmos, fica a dica. Quando você conhece mal um assunto ou atividade, tenha em mente que você não tem boas condições para se avaliar naquilo e que, portanto, você pode estar cometendo mais erros do que pensa. Dunning e Kruger fizeram alguns estudos e testaram os sujeitos em 3 áreas de conhecimento: humor, raciocínio lógico e gramática. E eles compararam depois o conhecimento que os sujeitos realmente possuíam com o conhecimento que eles pensavam que tinham. Esse será o assunto do nosso próximo vídeo. Então, até lá!